Finalmente começou, meu povo! Como vocês estão? Eu estou pra lá de feliz, né? Porque, como já diria o Lula, em setembro vai entrar o grosso e o grosso começou a entrar. Por enquanto, só a cabecinha. Mas a gente tem fé que o pau vai torar pra cima de Bolsonaro e seus comparsas. Gente, eu peguei aqui um material que é a leitura do Gonê sobre todos esses atos. E a gente vai conversando a respeito de tudo o que rolou no começo dessa leitura. A ação criminosa quis desacreditar publicamente o sistema eletrônico de votação, valendo-se de recursos e de agentes públicos. Mobilizou também o braço armado do Estado, tanto para prejudicar a livre manifestação de vontade popular, quanto para ensejar permanência no poder, de modo desvinculado do processo eleitoral após a derrota nas urnas. Assim é que fatos e atos que as ilustradas defesas pretendem ser anódinos. Ele está falando aqui, né? Ele fez uma reconstrução do plano de golpe contra a democracia que Bolsonaro e seus aliados tentaram dar. E aí ele está falando, né, que o Bolsonaro usou o braço armado em uma série ali de coisas que ele não deveria ter feito, de uma forma em que o Bolsonaro foi contra a lei em muitos aspectos. É sobre isso que o Gonê está falando aqui. Ganham sentido criminal como elos de sequência necessária e voltada para fins de golpe. Dessa forma se entende o vídeo da live de 29 de julho de 2021, em que o ex-presidente da República assegurou, ameaçador, que as Forças Armadas estariam prontas para agir a qualquer tempo. Comprovou. Não tiveram, as Forças Armadas se mantiveram dentro daquilo que se espera do Exército durante um período democrático. Fosse que o então presidente atuou para que narrativa falaciosa fosse replicada por todos os meios e canais. No dia 3 de agosto de 21, em entrevista amplamente divulgada por veículos de imprensa, o então presidente sugeriu, em tom inequívoco, a adoção de medidas de força contra o poder judiciário, focando em tribunais superiores. Durante seu pronunciamento, aludindo diretamente ao ministro Roberto Barroso, afirmou ser necessário, aspas, um último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Eu tô falando lá daquela reunião, gente, vocês lembram aquela que saiu tudo enquanto é jornal? Quer dizer, não sei nos jornais da Record, mas saiu em vários jornais. Daquela despirocada que o Bolsonaro deu, saiu xingando todo mundo. Aí depois, quando vazou essa reunião, ele falou que não, que aquilo lá nem era para ter sido gravado. Fecha-se as aspas. Impalpável ação de intimidação institucional. Repetiu a estratégia já conhecida de confundir povo e militância ideológica, utilizando a simbiose retórica para legitimar as ameaças às autoridades constituídas. Vejam mais o que ele disse. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Engraçado, né? Que o cara que mais açoitou a democracia. Não teve um outro presidente para tentar tanto açoitar a democracia igual o Bolsonaro. Mas assim, é aquele caso. Todas as vezes em que algo ia contra o que ele queria, então ele dizia que era um desejo popular. Tá me lembrando até o maluco lá dos Estados Unidos, que também sai com essa, né? Que parece que aqui nos Estados Unidos estão querendo um ditador. Eu não sou ditador, não, mas parece que o povo tá querendo. O desejo, gente, o desejo de acabar com a democracia no Brasil não nasce no Bolsonaro. Ele não é o primeiro presidente que tem esse desejo de acabar com a democracia. Mas ele é, de fato, alguém que vai além do desejo. Ele é alguém que usa de toda a sua força enquanto estrutura federal, né, estrutura federativa como presidente, para tentar fazer isso acontecer. O último recado
para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo e eu estarei lá. Encerram-se as aspas. No dia seguinte, em 4 de agosto, o presidente Bolsonaro voltou a utilizar uma transmissão ao vivo, desta vez no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan. O que a gente fala quando lê-se o nome Jovem Pan? O que a gente espera quando entra em foco Jovem Pan? Nada que presta. Se você que está aí ainda não sabe disso, você não pode esperar nada que presta. Para reiterar alegações infundadas quanto ao sistema eletrônico de votação. Alegou sem prova que o código-fonte das urnas eletrônicas teria sido acessado por um hacker em 2018, com potencial para interferir no resultado eleitoral. Acusou o Tribunal Superior Eleitoral de acobertar tais fatos e dirigiu ataques diretos ao ministro Barroso, a quem chamou de mentiroso. Gente, isso foi gravíssimo. É verdade. Essa história de código-fonte e de que iriam intervir. Nós temos um sistema eleitoral que é modelo para o mundo. Esse espírito de cachorro vira-lata que a gente vive, que nós somos educados desde criança, muitas das vezes não nos permite entender a grandeza de muitas coisas que nós construímos aqui no Brasil. Nosso sistema eleitoral é modelo para o mundo. E é exatamente por isso que ele queria estragar com esse tipo de sistema. É muito mais fácil você burlar papelzinho do que você burlar um sistema como esse. A narrativa de fraude se agravava e os alvos institucionais se tornavam cada vez mais definidos. A estratégia golpista articulada alcançou novo patamar de radicalização nos discursos públicos proferidos pelo presidente em 7 de setembro de 2021, tanto na esplanada dos ministérios em Brasília, quanto na Avenida Paulista em São Paulo. Aproveitando-se do prestígio da data cívica, o então presidente tornou a insuflar a militância contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Lembra disso, gente? Esse 7 de setembro é o 7 de setembro do imbrochável. É o 7 de setembro que ele faz aquele discurso picareta e, principalmente, é um 7 de setembro que ele, na condição de presidente, ele não tinha que se colocar como candidato novamente, né, à reeleição. Isso pesou muito. E está pesando nesse julgamento também, porque ele não poderia se colocar naquela condição. Ele estava ali como presidente, ele não estava ali como candidato. Se fosse um espaço aberto a candidatos, haveriam outros além dele. Então ele usou o 7 de setembro, que é uma data cívica nossa, do povo todo, para ele. É como se eu entro aí na sua casa e tomo de assalto, para mim, o seu aniversário. Em mais uma etapa do plano de subversão da ordem constitucional. Em seu pronunciamento na Avenida Paulista, de novo atacou o sistema eletrônico de votação, qualificando-o como farsa, porventura patrocinada pelo TSE. Os ataques foram direcionados especialmente aos ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, então presidentes, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral e do inquérito das fake news no Supremo. Referindo-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o réu elevou o tom das ameaças e repetiu o ultimato, aspas, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Ai, é muito bom, não é? A olhadinha do Gonê pro Fux, tipo, cara, até antes de ontem, o cara tava assim, ó, vem que eu vou chuchar no seu, vem, não faz do jeito que eu quero não, que eu vou acabar com você, vem, vamos brigar, e agora tá aí, o Fux. Que quem tem esperança, o Fux, é o terceiro a votar, tá, gente? Ele vai ser o terceiro a votar aí no final, para poder dar a sentença. E eles são em 5. São 5 que vão votar, o Fux é o terceiro. Se o Fux votasse já logo culpado, a gente acabava com esse negócio ali no terceiro. Vocês entenderam? Tipo, pênalti. Nem precisava dos outros 2 esquentar na hora de chutar, mas a gente sabe que
tem grandes possibilidades, né, do Fux não fazer o que ele deveria fazer. E eu acho que essa olhadinha aí do Goné é meio para te lembrar. Eu vou te lembrar. Você tá achando que ele é seu amigo, mas ele queria te... Encerram-se as aspas. As palavras proferidas no dia da celebração nacional da independência não podem ser confundidas com um arroubo isolado, mas expunham o projeto autoritário. O presidente incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário e os seus integrantes. A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas, em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar. Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no Dia da Pátria, a sua recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como: não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE. E a partir daí, toda vez que se falava na possibilidade de alguém que não fosse ele vencer, ele vinha com aquela história de que as eleições não teriam sido verídicas. Se acontecesse de ele não vencer, como graças a Deus ele não venceu, ele viria com aquela história de que então as eleições foram alteradas. As urnas eram alteradas a partir do momento, da cabeça dele, em que elas não iriam mais beneficiá-lo. Porque antes disso, durante os 30 anos anteriores, todo e qualquer sistema eleitoral que teve no Brasil e ao qual ele se elegeu sem nenhuma capacidade cognitiva para isso, estava valendo. Era validado e era muito bem feito. A partir do momento em que ele sentiu que talvez ele não fosse a escolha da maior parte da população, o discurso do mentecapto mudou. E esta outra: só saio preso, morto ou com vitória. Vai sair preso, pronto. Demorou um pouco, sim, mas parece que vai dar certo aí e que você vai sair preso. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Nunca serei preso. Eu nunca serei preso. Tá bom, Bolsonaro. Tá chegando a sua hora, meu querido. Foi tanta coisa que a gente viu, né, gente? Para mim, fica muito marcado, além de toda aquela dor do Covid, que, infelizmente, não vai ser julgado, não vai ser pautado aqui. A gente sabe disso. Cada um vai carregar o seu luto. Eu carrego os meus, vocês vão carregar os de vocês, e essas pessoas jamais receberão a justiça que elas deveriam ter recebido. Eu ainda guardo a angústia imensa que eu senti, porque a gente estava na estrada, a gente estava na militância na época, do dia da eleição, em que o Bolsonaro mandou a polícia parar os ônibus, os carros, fazer blitz, para parar a população mais pobre das regiões em que o Lula foi mais votado. A crueldade, a manipulação, o exagero em acabar com o sonho do brasileiro. O dinheiro acima de tudo. Bolsonaro nunca foi Deus, nunca foi a pátria, nunca foi a família, sempre foi o dinheiro acima de tudo. Bolsonaro não esteve no primeiro dia, não vai estar no segundo, não sei se ele vai estar na leitura final, a gente ainda vai chegar lá. E por que é que ele não esteve? Porque ele quer acreditar essa história de que ele está muito doente e precisa permanecer em prisão domiciliar. Eu espero, de verdade, principalmente pelas vítimas da Covid, que de alguma forma esse cara vá parar numa cadeia, que de alguma forma ele fique preso, detido. Por esses que se foram quando já existia vacina no mundo inteiro e que foram motivo de piadinha para esse cara que hoje se faz de pobre coitado e chora na grade de casa. Bolsonaro, para mim, é pouco. Eu quero muito mais. Para você que ficou comigo até o fim desse vídeo, eu quero te agradecer. Já está inscrito no nosso canal? Se não está inscrito, já se inscreve. Se está inscrito, deixa aqui um comentário. Se não está inscrito, deixa um comentário também. Está inscrito, não está recebendo as notificações? Ativa o sininho aí, gente. A gente está aqui trabalhando, batalhando, com muita fé de que a gente vai conseguir ver esse cara ainda preso. Demorou muito. Todo mundo disse que não ia acontecer nada, mas parece que vai acontecer sim. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana. Tchau, gente!